Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá! Começa agora o programa Dualidade, seja muito bem-vindo. E como sempre fazemos, colocamos alguma frase para que possamos refletir juntos. E hoje eu trouxe uma frase do Evangelho, que é do capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, que diz assim: Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. E a terra é essa nossa terra prometida mesmo, que Jesus promete para aqueles que são e já conquistaram a paciência, a mansuetude, a benevolência de várias e várias formas. Então é importante que reflitamos até que ponto nós estamos conseguindo sermos mais mansos, mais pacíficos em relação a tudo, na vida e com a vida. Bom, hoje, falando em pacificidade, nós vamos comentar alguma coisa sobre violência nos dias de hoje. E quem está aqui com a gente, com muito prazer da nossa parte, de toda a equipe do Dualidade, meu especificamente, é uma pessoa que é musicoterapeuta, é palestrante, é divulgador da doutrina espírita, é compositor, escritor, e já esteve no Dualidade conosco, fazendo abrilhantar todo esse nosso estúdio aqui da TV Mundo Maior. Nós estamos falando de Toninho Ciardulo. Toninho, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom que você está aqui com a gente de novo, Prazer viu? estar junto com vocês. Prazer nosso, seja muito, muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter que juntar um pouquinho, a sua música, o seu talento aí, talvez em momentos que você acha conveniente, para que possa amenizar esse tema violência nos dias de hoje. É um tema atual, mas ele sempre existiu, né? As pessoas dizem assim, nós vivemos um momento de violência, mas a violência sempre existiu, né? Hoje está mais caracterizada, talvez, pelos meios de comunicação, que divulgam muito a violência. Nós temos meios de comunicação especializados nisso, né, Celina? Programas que se especializaram, a mídia, nem falar sobre a violência. Então ela está mais à tona. A luz foi mais focada nela. Mas é muito importante que a gente olhe para isso, né? Com certeza. Sim. Na verdade, sempre teve, como você falou, violência. Não sei se hoje em dia está mais em foco, se a mídia coloca de uma forma exagerada para chamar mesmo sensacionalismo isso e abafa as coisas que são boas. Que nem há pouco tempo começa a se falar de feminicídio. Não tinha essa palavra antes, pelo menos eu não tinha ouvido desde a época, que eu era criança. Então, feminicídio, violência exagerada contra as crianças, que sempre também existiu, mas agora se fala mais, contra os idosos e de várias e várias formas. Então, vamos ver o que o Espiritismo pode ajudar a gente, Toninho, em relação a gente não ficar focado nesse tema e evitar com que isso aconteça à nossa volta, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar. Então, se a gente refletir, Celina, a questão da moral, a doutrina espírita fala uma coisa, que existe uma ética que é a ética cristã. Mas a questão da moral, às vezes, ela vai se transformando durante o tempo. Vou dar um exemplo para você. Há 70 anos atrás, por exemplo, uma mulher usar calça comprida era uma coisa estranha, né? E as mulheres só usavam saia, só para andar de bicicleta ou andar a cavalo. Essa moral que a gente diz, essa moral social, ela vai se alterando. Eu acredito que durante muito tempo, devido a conceitos errados, as pessoas acreditavam que era normal, por exemplo, uma mulher apanhar. Eu sei que isso não é normal, né? Na época de Jesus, por exemplo, Jesus mudou tudo isso.
as mulheres eram tratadas de uma maneira diminuída, né? Eram consideradas sujas, imundas, né? Jesus mudou tudo isso, né? Trouxe a dignidade para a mulher, né? Essa questão de dignidade, que é uma natureza, da natureza, né? A dignidade. Mas acho que ao longo do tempo as coisas foram mudando. Hoje se fala nisso por quê? Hoje a sociedade está mais focada nisso. Antigamente era meio normal. É um absurdo achar que é normal, né? É chamada normose. Isso é normal. Hoje também tem muitas coisas que se acham normal que não são. Com certeza estão acontecendo. E ao longo do tempo acho que isso vai se transformando devido a um novo olhar nosso. Nós estamos mudando. Nós estamos tendo uma outra visão para isso, né, Celina? E a doutrina vem falar que isso é uma coisa que devia ser evitada a todo custo. Mas a sociedade vai mudando. Por exemplo, o cigarro. O cigarro, nós estamos falando de violência. O cigarro é uma violência contra a pessoa que usa e contra a pessoa que está do lado. Sim. Você percebe que o processo de mudança das pessoas pararem de fumar foi um processo que veio vindo devagarzinho, individualmente as pessoas foram mudando e de repente isso passou para o coletivo? Sim. Né? Essa questão da violência é uma questão assim também. A gente só transforma alguma coisa quando a gente começa a mudar a gente. Eu estava aqui antes do programa, estava pensando na palavra violência e nunca havia pensado nisso. Acho que um amigo espiritual me soprou. Sim. Violência é a ciência do vil. Do quê? Da vileza, da maldade, né? E por que a gente tem isso aí? Porque nós ainda temos essa violência, infelizmente, dentro de nós. Vou falar uma coisa para você dar um exemplo interessante. Às vezes as pessoas me convidam para fazer alguns trabalhos e eu falo assim, a espiritualidade arruma alguma coisa para a gente trabalhar mesmo. Me convidaram para fazer uma palestra para advogados, promotores e juízes de uma universidade aqui, particular, não vou citar o nome da outra, né? Para falar sobre a Lei Maria da Penha. Sim. Né? E eu fui falar, falei, o que eu vou falar? Aí me veio a ideia de contar uma piada, no começo. E eu contei uma piada, não vou contar a piada agora aqui, né? Mas é uma piada, no fim, várias pessoas de várias nacionalidades, várias mulheres, né? Estavam lutando para ter uma relação mais afetiva, mais equilibrada com seus maridos. Todas elas, várias nacionalidades conseguiram. A brasileira chegou lá e falou, no final, ela apanha. Ela apanha no final da piada, né? E todo mundo riu. Eu falei assim, olha só que interessante, é uma piada, mas todo mundo ri. A mulher apanhou no final. Sim. Ou seja, isso mostra um pouquinho da nossa hipocrisia. Porque nós falamos da violência fora de nós, mas e aqui dentro? Eu lembro, esses dias tenho raciocinado muito, inclusive por causa das eleições, né, da violência no trânsito, tudo isso, né? Eu lembro de Jesus falando assim, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é um conhecimento, né? Mas eu trouxe para mim isso, Celina. Eu falei assim, ó, conhecereis a verdade. Verdade de quem? A minha verdade é conhecer o que eu sou de verdade. Porque como eu posso combater a violência com tanta violência aqui? Na oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Para eu ser um instrumento da paz de Jesus, ó, isso aqui é um instrumento. Esse instrumento tem que estar o quê? Afinado. Para eu ser instrumento da paz do Cristo, eu tenho que estar afinado com o amor do Cristo. Como é que eu posso levar paz com tanto ódio aqui dentro? Eu só posso transformar o mundo a partir da minha transformação. Então a violência primeiro corrige em nós, né? Eu acho que essa que é a questão, é deixar a hipocrisia. Nós falamos muito mal dos outros, mas não olhamos para nós. Né? É verdade. Primeira violência é essa. Né? Você acha, Toninho, que o Espiritismo está conseguindo fazer o papel dele nos corações, pelo menos fazendo com que as pessoas muito agressivas consigam parar, refletir alguma coisa do ensinamento do Evangelho? Eu acredito assim que são estágios, que nem o cigarro. As pessoas foram tomando consciência que aquilo fazia mal. Depois foram tomando consciência que prejudicava as pessoas, começaram a ter uma visão coletiva. Né? Tinha muita gente que, mesmo antes das leis, pegava o cigarro e ia fumar em algum lugar, separado para não incomodar. Eu acho que são estágios. Eu acho que a gente começa, Celina, tendo conhecimento da doutrina espírita, né? Mas esse conhecimento tem que se transformar em sabedoria. E sabedoria é uma questão de a gente começar a praticar. Para talvez no terceiro estágio, nós sermos evangelizados. Eu acredito que nós, na doutrina espírita, nós temos bastante conhecimento. Alguns têm conseguido aplicar um pouco mais isso. Mas a gente aplica muito assim, orando e vigiando. Opa, isso eu não devo fazer.
Agora, ser evangelizado é quando isso for natural. Percebe a diferença? Ser evangelizado é quando você vai fazendo isso de uma maneira mais tranquila, sem se chocar, sem se agredir tanto. Porque às vezes para a gente aceitar uma questão, a gente se agride também, e é uma violência contra nós, né? Um exemplo, por exemplo, Eurípides Barçanufo, né, ele teve um trabalho muito interessante de evangelização dos espíritas. Porque ele teve um encontro com Jesus. Não sei se você conhece, ele teve um encontro, num desdobramento, ele encontrou com Jesus e Jesus estava chorando. Ao longo ele viu Jesus assim, ele foi chegando e o mestre chorando, ele falou, mas mestre, por que o senhor está chorando? E Jesus falou assim, eu choro não por aqueles que não conhecem o Evangelho, mas por aqueles que conhecem e não aplicam. Ou seja, isso é ser evangelizado. Acho que primeiro, conhecimento, depois transformando isso em sabedoria, que é praticar. Um exemplo bom, receita do bolo. Eu tenho uma receita do bolo. O que adianta ter a receita se eu não pratico fazer o bolo? Você já fez o bolo? Não. Tem que fazer o bolo, que é a sabedoria. Mas chega uma hora que você faz isso tão bem que você não precisa nem da receita. Vai ser automático. Igual, né? Que nem dirigir. Ó, Automático. Eu não vou julgar você. Não devo julgar. Eu estou pensando, vou para a primeira, tá? Não, chega uma hora que vai ser automático, eu não julgo, acabou. Mas então as pessoas ainda estão com dificuldade de... Acho que todos nós... De domar a violência interior. Mesmo tendo os conhecimentos do Evangelho. Mas acho que é um estágio bom, nós já temos... Tem uma ideia, né? Nós começamos lá nos nossos primórdios, nós fomos assim afetados primeiramente pela primeira emoção, que foi o medo. Um raio caía, você não sabia por que aquele raio caía. Alguém te atacava, você tinha medo do outro. Então você vai usar, num certo momento, a sua ira para se defender do outro. É a segunda emoção. Ó, o medo, depois a ira. Mas a terceira emoção vem, que é o amor. É quando a mãe, por exemplo, pega o filhinho que nasceu e ali ela abraça e começa a beijar, né? Aquele carinho, né? E você já começa a espalhar essa questão do afeto, do carinho, do toque, né? Eu acho que é um processo evolutivo, acho que nós estamos por aí, né? Estamos assim... em etapas, são etapas. E a gente vai chegar lá, né? Vai chegar lá, com certeza. Depois, no próximo bloco, estamos encerrando esse primeiro, eu gostaria que você trouxesse para o nosso público a ligação do poder exagerado e da violência. Com certeza. Então, você fica aí com a gente, vamos para um rápido intervalo, já voltamos. A cada novo dia um novo cantar, notas enfeitadas para alegrar, espantar o que há de triste na vida, inundar o coração de esperança sem fim, caminhar pelas estradas sem medo, sob um céu todo nublado ou azul, pois tenho na minha fé o segredo, estou na terra do Cruzeiro do Sul. Pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, prata do Evangelho, pátria do Evangelho, Brasil. Evangelho que alerta, Evangelho que alegra, Evangelho que liberta, Evangelho que desperta o Brasil. Lá, 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 lá. Que lindo! Ai, você sempre arrasa nas suas composições, né, Toninho? Essa música é uma parceria. Parceria? Uma parceria, né? Eu não vou falar o nome da pessoa. Tá bom. Porque ele é mais humilde que eu. Vou tirar aqui o violão. Mas é uma música interessante, fala da pátria do Evangelho. Mas eu achei interessante a gente falar sobre essa música, Celina, pelo final aqui, né? Ela fala assim, ó, a cada novo dia um novo cantar. Ou seja, cada dia nós temos uma nova oportunidade de mudarmos, né? Notas enfeitadas para ornamentar essa vida com mais amor, né? E no final ela fala assim, olha, Evangelho que alerta, Evangelho que alegra, porque Jesus é alegria. Sim, sim. Evangelho que liberta, Evangelho que desperta o Brasil.
Mas, na verdade, o Brasil não é o coração do mundo. Pátria do Evangelho. Para a gente despertar esse coração, a gente tem que despertar esse coração primeiro. Olha, evangelho que alerta a quem? A mim primeiro, né, Celina? Evangelho que alegra a quem? A mim. Eu tenho que ser alegre com o evangelho. Se o evangelho for um peso, se eu ficar triste ao usar o evangelho, não tem jeito, tem né? jeito. Se o evangelho liberta a quem? A mim. A gente vai se libertando. Nós encerramos o primeiro bloco falando que você iria trazer para o nosso público como que pode vamos dizer assim, se modificar essa situação de poder exagerado em várias formas, dentro da família, no serviço, nas amizades, seja lá onde for, em relação a essa violência também. Porque precisa saber usar o poder para não se tornar violento, não é? Tem uma das definições de amor mais bonitas que eu acho, é assim, ó. Amar é abrir mão do poder que nós pensamos ter sobre o outro. Vou repetir, que é importante. Ó. Tá. Amar é abrir mão do poder que nós pensamos ter sobre o outro. Nós não temos poder sobre ninguém, na verdade. A única coisa que eu posso ser é um exemplo. Mas por que nós pensamos que temos esse poder? Primeira coisa, nós nos achamos o último Gatorade do deserto, né? A gente sempre acha que está certo. A minha verdade é maior do que a tua. O espírito do irmão José, através do Carlos Basseri, diz assim que a verdade é um espelho que caiu no mundo e quebrou em milhões de pedaços. Cada um tem um pedacinho. Para a gente ter uma verdade maior, tem que ajudar o meu pedacinho, com o pedacinho da Celina, com o pedacinho de fulano, para a gente ter uma verdade maior. Mas enquanto eu achar que o meu pedacinho é a única verdade, eu vou querer fazer o quê? Impor. E quem disse que eu sou dentro da verdade, né? Uhum. Jesus falava interessante, ele falava assim, ó, em verdade vos digo. Eu sempre pensei, vou tirar o óculos um pouquinho, para chegar a você melhor. Pode ficar à vontade. Em verdade, eu falei, por que Jesus falava assim, em verdade? Porque ele está falando assim, essa verdade que ele está falando é uma verdade maior do que a gente pensa. Não é a minha verdade. A verdade dele é uma verdade que transcende. Né? Eu acho que isso é por aí, é abrir mão desse poder que a gente pensa ter sobre o outro. E, na verdade, começa como? Pelo Sermão da Montanha que você começou. Você falou bem-aventurados os mansos e pacíficos, mas a primeira parte do Sermão da Montanha é bem-aventurados os humildes, os simples. Se você não olhar para você com humildade, como é que você vai perceber a sua violência? Você vai só ver no outro, né? Como é que você não vai perceber que você também falha? Você vai ver no outro. E por que a gente agride o outro, às vezes, né, Celina? Na leitura que eu faço. Vou dar um exemplo para você, ó. Imagine que nós somos rosas no jardim de Deus. Jesus é o jardineiro. As rosas têm espinho? Tem. Os espinhos são as nossas imperfeições. Mas as rosas têm perfume, são as nossas qualidades. Vamos fazer um exercício, mas você faz de verdade, tá bom? Vamos lá. Tem que valer a pena. Você vai falar para mim assim, você tem espinho, vai, você fala para mim, vai. Eu falo para você. Fala, aponta o dedo. Você tem espinhos. Vai, fala junto, vai. Você tem espinhos. Aí a gente fala assim, você também. Você também. Bateu aqui e levou. Olha o orgulho da violência, né? Quando você fala para mim que eu tenho espinho, o meu orgulho, o meu ego fala assim, ela descobriu que eu tenho esse espinho. Se eu for humilde, eu vou fazer o quê? Eu falo assim, é verdade. Se você falar assim, Tony, você é mentiroso. Eu falo assim, é verdade. Eu sou mentiroso mesmo, ainda minto. De vez em quando o pessoal liga lá em casa, eu falo que não estou. Fala que eu não estou, né? Mas o que o nosso ego fala? A gente devolve com outra violência. Você tem espinho, eu devolvo para você, você também. E é o que a gente mais faz na vida, é ou não é? Você fica cutucando o espinho do outro. Isso não é violência? Cutucando a ferida do outro. Agora a gente vai falar assim, Celina, mas você tem um perfume delicioso, fala. Mas você tem um perfume delicioso. Você também. Aí já é diferente, já mudou. Claro. A gente quer ficar com o espinho ou com o perfume das pessoas? O perfume, né? Agora, essa violência, na verdade, é contra quem? Primeiramente contra mim mesmo. Quando eu estou agredindo você, eu estou me agredindo. Porque se eu falo que você tem espinhos e te rebaixo, eu estou querendo dizer o seguinte, eu não tenho espinhos. E Jesus falou assim, todo aquele que se levar será rebaixado. Eu estou falando que você tem espinho, estou praticando a violência contra você para diminuir você, para eu me levar. A violência é um ato de diminuir o outro. Né? No trânsito, na família, você falou de feminicídio, com crianças, religioso, politicamente, toda a violência é um ato de você diminuir o outro para você se elevar.
E Jesus deixou essa mensagem: todo aquele que se elevar será rebaixado. É verdade. Essa parte de violência que nós queremos, no fundo, tanto nos livrarmos, mas que ainda existe dentro de nós e por isso que as coisas se dificultam mais a modificar. Um planeta de regeneração que a gente está esperando, que seria essa terra prometida, como nós falamos no início do programa na frase, estaria bem longe da violência? Com certeza. Mas sabe que dá para começar agora, Celina? Eu fico pensando, nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós estamos passando por provas, as provas estão aí diariamente. Eu posso começar a mudar isso em mim, não posso? A felicidade relativa está em mim. Quando eu olho para mim e vejo a violência em mim, vamos supor, agora, no momento, por exemplo, as eleições já passaram, né? Mas assim, no momento, quando eu vejo onde eu sou corrupto, onde eu sou violento e preconceituoso, quando eu olho para mim, isso, eu já não julgo o outro da mesma maneira. Olha, fica muito mais fácil conviver. E eu fico leve. Então, esse mundo de regeneração, na verdade, pode começar agora, aqui, ó, em mim. Né? Eu estou tocando nesse assunto porque é importante. Enquanto você agride o outro, você não olha para você e você está se agredindo. E você vai ter que atrair o quê? Atrair situações para você aprender. Por que nós temos tanto de violência no mundo? Para a gente atrair, estamos atraindo para a gente aprender. É como se a nossa essência precisasse, assim, encomendasse situações para a gente despertar. Né? Mas o mundo de regeneração pode começar agora. Porque, na verdade, o mundo de regeneração não é o mundo, somos nós. Somos nós. Somos nós que vamos formar o mundo. É que nem quando se falou a receita do bolo. O bolo não é ele sozinho, não é ele pronto. É porque juntou a farinha, o açúcar, os ovos, etc. Então, essa visão diferente para que a gente consiga essa terra melhor e prometida, precisa realmente não só mudar dentro de nós, como mudar o nosso olhar em relação ao outro, a parte externa que vem ao nosso encontro. Isso. Jesus falou assim, que brilha a vossa luz. Como é que a minha luz vai brilhar se eu só ficar olhando a sua sombra? Enquanto eu ficar olhando a sua sombra, o que vai prevalecer é a minha sombra também. O que eu tenho que ver em você, Celina? As coisas boas que você tem. Você tem imperfeições? Tem. Não é que eu vou usar um óculos cor-de-rosa, mas eu vou procurar olhar o bem que você produz. Quanto mais eu olhar o bem, a minha luz vai cada vez mais brilhar. Tem uma frase interessante, né, da Meimei, se não me engano, que ela fala assim, o mal não merece ser comentado. Porque quando a gente comenta o mal, o objetivo pelo que a gente comenta o mal é aquele que eu falei, é para diminuir o outro. Se você falar do mal com amor, é diferente. O André Luiz tem uma frase que fala assim, olha, a crítica pode ser feita, mas ela não pode ser uma crítica ácida, porque é que nem uma planta. A planta precisa de água, não precisa de água, mas ela não precisa de água fervendo. Quando eu falo uma crítica ácida a você ou qualquer pessoa, político, seja quem for, ácida, eu estou jogando água fervendo. Isso volta para mim. Quando eu falo com amor, é diferente. Nós estamos aqui para aprender a fazer diferente, né? Toninha, a gente aprende no próprio Evangelho que às vezes certas verdades precisam ser ditas se ela não está prejudicando só uma pessoa, mas que vai envolver vários. Às vezes precisa ser um pouco forte e até agressivo para se falar verdades que não venham a prejudicar outros tantos. Como é que você coloca isso para um entendimento mais fácil? Eu penso em Jesus. Jesus, quando falava dos fariseus, ele dizia que eles eram hipócritas. Mas Jesus nunca citou o nome de um fariseu. Por quê? Porque Jesus veio combater o pecado, não o pecador. Quando você quer falar uma verdade e você pega essa verdade e cueca só uma pessoa, será que essa verdade serve só para aquela pessoa? Quando você está falando pessoal, é uma coisa agressiva. Você está combatendo o pecador, então é uma coisa agressiva. Agora, você pode fazer isso aí se você trabalhar o que a gente chama de sombra, que é essa parte minha aqui dentro, eu vou falar de uma maneira mais equilibrada. Eu acho que Jesus não falou assim, ó, esses fariseus são os hipócritas. Ele não falou, ele falou assim, são hipócritas. É um fato. Falou sem ódio, sem agressão. Né? Talvez isso, olhando para você, ao se julgar, você vai julgar outro de outra maneira. E pode falar verdades, só que sem também pegar nenhuma pessoa para Cristo, né? Entendi. Entendeu? Toninha, acabando o programa Dualidade de hoje com esse tema, né, violência nos dias de hoje, a gente quer deixar aqui toda a nossa gratidão para você. Que você receba em forma
de amor, de carinho, de vibrações positivas. Esse é o nosso agradecimento. Tá. Dá para falar rapidinho? Claro. Lembrando sempre que toda essa violência praticada fora de você, no fundo, é contra você. Jesus falou assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Você pratica uma violência fora, no fundo, é contra você mesmo. Né? Gratidão, Toninho. Espero que você volte. Opa, em breve, se Deus quiser. Gente, participa conosco do programa Dualidade. Mande críticas, sugestões, mande seu e-mail para dualidade@feal.com.br. E você quer assistir esse e outros programas? youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Nós agradecemos mais uma vez a sua companhia, esperamos e convidamos você para o próximo Dualidade. Até lá!